Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Hoje é o Salmo 70. Nós sabemos que temos que ler, temos que ouvir tudo direitinho nos comentários, porque o nosso questionário é fundamental. É você apresentar o que Deus fez na sua vida, até aonde você conseguiu aprender a palavra. Isso é importantíssimo. Então, preste atenção ao comentário, preste atenção à leitura, para poder você responder tudo certinho e ser um aluno eficiente do Senhor Jesus. Salmo 70 trata de um pedido de ajuda imediata. No entanto, o cabeçalho desse salmo, um memorial ou petição, significa literalmente levar à memória. Talvez fosse uma nota de que o salmo deveria ser usado em conexão com as ofertas, o que ajudaria a lembrar o Senhor do pedido do pedido do peticionário. Então, nós vemos aqui que esse salmo talvez fosse uma nota de que o salmo, essa palavra levar à memória, talvez fosse uma nota do que o salmo deveria ser usado em conexão com as ofertas. Em 1 Crônicas 16, 4, para lhe ajudar a ter mais entendimento, ajudaria a você, o que ajudaria a lembrar porque o Senhor do pedido do peticionário. O Senhor do pedido do peticionário. O assunto deste salmo é muito semelhante ao do Salmo 69, embora o tratamento seja muito mais curto, é quase idêntico ao Salmo 40, de 13 a 17, exceto pela ausência do nome divino, uma característica do Salmo eloísta, ou seja, Salmos 42 até 47, são salmos eloísta. É uma característica do saltério eloísta. Vamos fazer essa leitura novamente. Eu estou com um comentário aqui, que eu pesquiso e tenho que ler direitinho para poder abrir entendimento. É quase idêntico ao Salmo 40, de 13 a 17, esse Salmo 69, exceto pela ausência do nome divino, uma característica do saltério eloísta. Ou seja, Salmos 42 a 72. É uma característica desse tipo de salmos. E a edição de apressar-se no início, Salmos 70, versículo 1. Tudo isso é característica desses salmos eloísta. Contudo, Davi precisava e clamava pela ajuda imediata de Deus. Salmo 31, versículo 2. Pode dar uma olhadinha para confirmar. Ele precisava de ajuda rapidamente porque os inimigos estavam tentando arruiná-lo. Ele orou para que Deus envergonhasse aqueles que procuravam envergonhar Davi. Além disso, seus inimigos estavam evidentemente tentando matá-lo. Uma oração para a glória de Deus. Foi essa oração de Davi, para a glória de Deus, é claro. Como resultado da libertação de Deus, outras pessoas justas glorificaram a Deus e se alegrariam nele. No entanto, o salmo termina como começou, com um pedido de alívio rápido. Mas Davi estava enfatizando o quão desesperadamente ele precisava da ajuda de Deus, começando e terminando o salmo com essas petições.
Às vezes, quando os crentes são atacados por outros que se opõem à vontade de Deus, tudo o que podem fazer é clamar a Deus por ajuda. Nós vemos Neemias 2, de 4 a 5, que ajuda também a confirmar. Ou seja, mesmo em orações breves como esta, devemos basear nossas petições na glória de Deus, como fez este salmista. Então, se vamos pedir alguma coisa para Deus, se temos uma situação difícil, façamos esse pedido de uma maneira que glorifique a Deus. É assim que Davi está fazendo. Eu creio que muitas lições são tiradas de cada salmo que temos visto. Já estamos no Salmo 70 e temos visto que Deus quer realmente nos mostrar como devemos confiar nele. Todos os salmos foram que Davi escreveram, que os salmistas escreveram, tem esse sentido, esse propósito. A palavra de Deus é para isso, para nos reanimar com as experiências dos seus personagens bíblicos. O Senhor nos traz lições. Nós vemos que Davi, ele pecou de uma maneira terrível, e uma das coisas que nos ajuda a estarmos bem animados é saber que Deus, depois do que Davi fez, ainda chamou Davi de homem segundo o seu coração. Mas vocês estão vendo a trajetória de Davi? Esses salmos aqui, todos que foram escritos por ele realmente se arrependeu e deixou. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. E a misericórdia alcançou em um nível tão grande que Davi foi elogiado, foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas tem razão, é claro. Deus não faz nada que seja injusto. Deus é justo. Chamar um homem que abandona o pecado de homem segundo o coração de Deus é tudo que Deus quer. No coração de Deus só tem isso. Ele só quer que a gente se humilhe. Ele já sabe que nós somos de corações enganosos, sabe que nosso coração é de pedra, e ele deixou escrito que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. O coração de Davi foi esmiuçado, não é? Porque estava de pedra no momento que ele pega uma mulher indefesa, traz para o palácio, adultera com ela, pega o marido e manda matar, coloca de linha de frente para morrer. Então, o coração desse não estava de carne, estava endurecido. Estou falando de maneira figurativa, não é pedra, não é? Então, como a própria Bíblia fala, então, coração de pedra, e a palavra é como um martelo. Então, a linguagem figurada. É claro que a palavra não é martelo, mas é como um martelo no sentido de que ela tritura, ela vai esmiuçando. Eu acredito que a essa altura, desde maio de 2023, a gente estudando essa palavra, vendo o que Deus faz, o amor de Deus incondicional, toda a Bíblia apontando Jesus. Nós vimos o Pentateuco, 5 livros, não é? Vocês estudaram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e você vê todo o estímulo de Deus para não apartar desses livros, porque é a base da Bíblia, o Pentateuco é a base de toda a Bíblia. O próprio Jesus, quando chegou na Terra, ele citou vários textos, se referiu a Moisés muito, e foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então, Jesus se referia a Moisés, se referia às leis escritas por Moisés. Então, é base, queridos. A gente começou bem, começou em Gênesis, graças a Deus. A Bíblia toda. E aí nós só temos tido bênçãos incontáveis. Como eu disse desde o princípio, eu creio que falei pelo Espírito Santo, que nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. E é claro, aí você vê todo esse processo, Deus apontando Jesus, apontando Jesus. Cada história dessa, cada personagem desse, cada palavra do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é tudo por causa de Jesus. E Davi, está vendo aí como ele procede? A diferença é que Jesus não pecou, mas ele sofreu muitas coisas semelhantes a Jesus. Gera uma figura, gera algo apontando Jesus também. E nós vemos que Davi fez o que Deus requer de cada ser humano. Ele já sabe que vai pecar. Ele já sabe. Mas o que ele diz? Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Ele já sabe. E nós não temos que estar assim,
nessa alegria, porque Deus sabe que eu vou pecar, então ele não pede na novidade, ele me escolheu porque quis, me entregou a Jesus porque quis, mas já sabe que eu vou pecar. Não é isso que eu estou falando. É você saber que o Senhor conhece o ser humano, sabe que vai falhar, como ele sabia com Noé, sabia que Noé foi escolhido porque ele não se misturou com cetistas. Ele era um cetista, vivia na promessa de Gênesis 3,15, mas os cetistas todos se contaminaram, mas ele não. Ele só ficou ligado, não pegou filha dos cainitas, não é isso? Vocês estão lembrando disso? Não pegou filha do cainita, ele pegou uma mulher que era cetista também, uma família de cetista, mas mesmo assim pecaram. E aí? Deus não já sabe disso? Mas se aguente aí, chame por Jesus, se agradeça, porque ele sabe disso, mas ele continua te amando, ele entregou você para Jesus, me entregou para Jesus, e nós vamos manter nossa comunhão com o Senhor, confessando os pecados. Agora não faça do pecado brincadeira, Davi deixou para o resto da vida, se quebrantou para o resto da vida, não faça. E Davi estava na primeira aliança, hoje mais ainda, nessa caminhada com Jesus, depois dele derramar seu sangue na cruz do Calvário, a gente pecar por brincadeira, o Senhor acredita, o Senhor quer que na minha vida e na sua não tenha pecado por brincadeira, é pecado casualmente, não porque quer e nem achando que todo mundo faz, não. Todo mundo faz, mas você é um filho de Deus. Então você sabe que tem um perdão, e é isso que Deus quer que você confie. Que se você pecar casualmente, não porque você quis pecar, e até se for porque você quis pecar, se você confessar e deixar, você alcança a misericórdia. E o lembrete que eu dou é que cada pecado desse, você tem um perdão, vai morar no céu, se você nunca deixar pecado sem confessar. Mas tem uma coisa, cada um deles tem um preço, porque o Senhor não tira a consequência dele. Davi teve o nome de homem segundo o coração de Deus. Estou falando desse salmista aqui, que você está vendo esses salmos maravilhosos. Ele teve, ele fez isso, Deus fez isso com ele, deu o título de homem segundo o coração de Deus, porque foi quebrantado, porque não quis ficar com o pecado sem confessar, mas em compensação, a família toda foi destruída como consequência do adultério dele. Deus não tirou a consequência. Foi o filho querendo matá-lo, o Absalão, foi o filho Amon tendo um pecado de incesto, relação com a própria irmã. Foi a Adonia querendo tomar o reino, foi uma detonação na família. Mas ele se conservou salvo com o nome de homem segundo o coração de Deus. Com certeza a salvação para Davi ele não perdeu, mas perdeu as bênçãos da terra. E o Senhor quer que você glorifique o nome dele, sendo uma pessoa próspera, abençoada, olhando para os seus filhos, dizendo: Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então não peque. Como não pecar? Escondendo a palavra. Não peque. O salmista diz que, para não pecar contra o Senhor, ele escondeu a palavra no coração. Então, estamos no caminho certo, um capítulo por semana com nossos discipuladores e 3 capítulos por dia em nossa casa. E você acha que você escondendo a palavra no coração, você vai ficar pecando? Sabendo que você peca, é perdoado, mas que você vai ter a consequência? Não, de jeito nenhum. A palavra escondida no seu coração, você faz logo, tem um lembrete em todo relacionamento com as pessoas. Aí você está com alguém, vai passando, aquela pessoa lhe ofendeu, mas você tem a palavra escondida no seu coração, você diz: Tudo bem com você? Deus te abençoe. Com o coração limpo, porque você sabe muito bem que a pessoa lhe ofendeu, mas a pessoa foi usada pelo diabo, não é aquela pessoa. E você, mesmo que fosse a pessoa, a obrigação que Deus diz para fazer é perdoar. Então você, tudo bem, a pessoa fica até espantada, que fez um mal a você, você, naquela alegria, porque você está com a palavra escondida no seu coração, que não é para retribuir mal por mal, mas para vencer o mal com o bem. E tantas outras palavras que falam que você tem que ter um relacionamento de perdão, de estar bem com todos. Perdoar, para estar bem com todos, tem que ter perdão 24 horas por dia, porque as pessoas ofendem, são usadas pelo diabo, mas você, o tempo todo disponível, como Jesus falou, 70 vezes 7. Pronto, está tudo resolvido. É isso que Deus quer de nós, que nós estejamos bem com todos. E é isso que Davi queria. Quando os seus inimigos estavam perseguindo, ele pedia para Deus punir, mas ele não tocava nos inimigos. Certo?
anunciando as guerras, porque isso é uma mandado de Deus. Deus abençoe, né? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.